Sandroca, aqui vamos falar de pirâmide então. Gurizada, começar pela definição, tá? Imagina um polígono em um plano, beleza? O polígono, beleza? O polígono em cima da mesa. Ou como eu falei, o plano nada mais é do que imagina um tampo de vidro muito, muito fino e infinito para todas as dimensões, no caso as duas que ele tem. Agora imagine um ponto fora desse plano, onde está contido o meu polígono. Qualquer lugar, pode ser aqui, 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 aqui. Agora, se eu ligar esse ponto com todos os vértices do meu polígono, eu tenho o quê? A minha pirâmide. Beleza? A gente conhece muitas pirâmides do Egito, né? Naquele caso, a gente tem o quê? Um quadrado no plano e um vértice que seria um ponto que tem a sombra, eu chamo isso de projeção, exatamente no centro da circunferência inscrita no quadrado. É exatamente no meio do quadrado, em outras palavras, tá? Só que esse vértice, esse cara que está fora do plano, onde está contido a base da minha pirâmide, ele pode estar em qualquer lugar. Se a sombrinha não está exatamente no meio, né? E a minha figura, por exemplo, é feiosa na base, eu tenho as pirâmides que eu chamo de pirâmides oblíquas, que é esse caso. A pirâmide do Egito, por exemplo, ela não é torta. Nota que isso aqui é meio tortinha, ó. Seria legal se esse vértice estaria aqui, né? Fica mais bonitinho pra gente olhar, né? Tá? Mas é pirâmide também. Então, pirâmide é esse cara da forma que eu expliquei. Imagina um polígono e um vértice, um ponto fora do plano onde está esse polígono. Agora, ali esse vértice a todos os vértices do polígono. Esse cara forma a minha pirâmide, tá beleza? Então vamos lá. O que eu tenho numa pirâmide? Vamos falar certinho aqui, ó. Elementos de uma pirâmide. Aqui é uma pirâmide de base pentagonal, tá? Eu tenho o vértice, eu chamo de vértice da pirâmide, tudo bem? Ou só vértice. Esse cara que é o biquinho fora da base. Todos esses caras que estão aqui, ó, são os vértices da base. Tudo bem? O nome dele é... Então, o A, o E, o B, o C e o D são vértices da base. A minha altura é o segmento que vai do vértice até a projeção dele no plano que contém a base. Ops, eu não entendi. Se a minha pirâmide for reta, que é o caso aqui, né? Parece pelo desenho, é exatamente bonitão daqui até aqui em 90 graus. Porém, pode ser que a pirâmide esteja assim, ó, meio torta. E a projeção esteja até para fora, tá? Da área delimitada pela minha base. Mas é sempre esse cara até a sombra dele no plano que contém a base. Por isso que eu estou dizendo dessa forma, tá? Ou seja, a altura sempre é o segmento, a distância na realidade, né? O tamanho do segmento que vai do que eu quero, do ponto mais alto, até o ponto mais baixo, formando 90 graus com o plano que define a base, tá? O que seria a minha lateral? A lateral é formada por todos esses triângulos e sempre serão triângulos, tá? Beleza? Então essas são as minhas laterais. E esse polígono que está aqui, que varia, pode ser qualquer um, pode ser um triângulo, pode ser um pentágono, um quadrilátero, qualquer, tá? É a minha base da pirâmide. O que mais é importante falar? Apótema da pirâmide, ele não está dizendo, em pirâmides retas, né, em pirâmides bonitinhas, eu tenho o tal do meu apótema da pirâmide. O que é o apótema? É o segmento que sai do vértice da pirâmide até o ponto médio de um dos lados da base. Então seria mais ou menos esse cara aqui, tá bom? E o que é o apótema da base? O que a gente já havia aprendido nas aulas de geometria plana, né? É o cara que vai do centro até o ponto médio de um dos lados do polígono que forma a base. O que mais é interessante falar? Aqui, ó, o nome da pirâmide, pirâmide triangular. Por quê? Porque a base é um triângulo. Pirâmide quadrangular, porque a base é um quadrado. Pentagonal, a hexagonal seria a base um hexágono e assim vai. Vamos lá, então, continuando. Pirâmide regular. Pirâmide regular é quando a sua base é um polígono regular, ou seja, aquele polígono que tem todos os lados e todos os ângulos iguais, conforme a gente já viu nas aulas de geometria plana, que são as pirâmides que geralmente são estudadas, né, as bonitonas. Aqui, ó, ele dá um exemplo, deixa eu só ajeitar aqui, né, ele dá um exemplo de uma pirâmide que tem a base hexagonal, tá bom? É hexagonal regular. E aqui ele fala do apótema. Outra coisa interessante
que eu também não havia falado, as arestas. Isso aqui é um poliedro, então ele tem vértices, ele tem arestas e tem faces. Segue a lei de Euler lá de vamos fazer amor a dois, conforme a gente já tinha visto, né? Isso aqui é um poliedro. O que são as arestas? O que eram em poliedros? Esses segmentos aqui. Porém, esse cara aqui eu chamo de aresta lateral, que são que vão do vértice até o vértice da base, tá? O que são esses caras? São as arestas da base, no caso a B, a F. O apótema nada mais é do que esse segmento que vai daqui até do vértice até o ponto médio de um dos lados, conforme eu já havia falado. Beleza? O que mais é importante de falar? Tá, isso aqui eu vou falar depois no papel, tá? Áreas. Pessoal, o que seriam as áreas? Sem decoreba. Depende da pirâmide. Como sempre, área é a soma das áreas de todas as faces. No caso, aqui só tem uma base, diferente dos prismas que nós havíamos visto, né? Então, o que a gente tem? Eu tenho que a área vai ser dada por área da base, mais a área lateral. O que é a área lateral? É a área de todos os triângulos que formam a lateral somados. A opção dos 4, nesse caso, se a base é um pentágono, são 5 triângulos que formam a lateral. E a gente calcula como a gente sempre calculou. A área de triângulo a gente sabe calcular, e a área de polígono qualquer que esteja aqui na base, a gente calcula, depois soma. Então, a área total, sempre a área lateral, mais a área da base, e não tem problema, tá? Outra coisa que eu queria dizer para vocês é a respeito disso aqui, ó. Que ele separa, mas não sei por que todo mundo tem mania de separar, que é o tetraedro regular. O que é o tetraedro regular? Tetraedro regular é a pirâmide que tem a base e todas as laterais como sendo triângulos equiláteros. Quando a gente estava vendo poliedro na primeira aula de geometria espacial, um dos que estava lá que eu mostrei para vocês era o poliedro regular. Ele é formado por 4 triângulos equiláteros, tá? Então, todos esses triângulos que formam a lateral mais a base são triângulos equiláteros. Então, assim, ó, não tem rolo. Tudo que vale até ali, que eu falei para vocês até então, de poliedros e também de pirâmide, vale para cá. A diferença é que existem as propriedades que a gente já havia visto. Então, assim, ó, quando eu pego esse cara que é o vértice da minha pirâmide e faço a projeção dele, ou seja, eu vou aqui até formar 90 graus com a base, ele vai cair exatamente no centro do círculo, da circunferência que estaria... Imagina aquela aula de polígonos inscritos, né? Então, imagina uma circunferência circunscrevendo esse triângulo da base, por fora desse triângulo. O centro dela seria exatamente H. Então, esse cara é o apótema da base, ó, tá vendo? E esse cara é o raio dessa. Então, aquela relação de HB ser o dobro desse cara por ser o apótema vale para cá, tá? E o resto, teorema de Pitágoras para conseguir todo mundo. Quem que seria? O DM. O DM é meu apótema da pirâmide. O que é o meu MH? É o meu apótema da base. Quem é o meu DH, que ele chamou de Hzinho? É a altura da pirâmide. Esse cara, CA, o AB e o AC são as arestas da base, que nesse caso é tudo A porque é um tetraedro regular, mas tudo vale. Coisa importantíssima para falar então, área e também falar de volume, mas eu vou falar isso agora no papelzinho. Eu sempre faço uma brincadeira com meus alunos, é o seguinte, quando eu estou em geometria espacial, eu posso pensar o seguinte, ó, quando eu estou em prismas, né, o volume é a área da base vezes a minha, deixa eu arrumar aqui minha luz, aqui que deu uma falhada, tá? É sempre a área da base vezes a altura, tá? Na pirâmide é sobre 3, mas eu posso generalizar isso até para as próximas aulas. Quando eu falar, por exemplo, de cilindro, né, e falar de cone, né, eu também vou estar fazendo estudo sobre áreas e tal, e volume. Gurizada, então a gente brinca da seguinte forma. Imagina eu sentando nessa figura. Se furar a bunda, é porque eu tenho que dividir por 3. Se não furar a bunda, o volume é esse cara aqui. Então vamos lá. Pega um prisma qualquer. Um prisma tem 2 bases bonitinhas, poligonais. Se eu sento, não machuca a minha bundinha, pode crer? Agora, esse cara tem uma ponta.
Então, se machuca a bunda, eu divido por 3. É sempre assim, tá? Então, um cone, eu nem estudei cone ainda, mas eu sei que vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3, porque um cone fura a nádega, pode crer? E enquanto que um cilindro, que é aquele que fica na frente do caminhão, um rolo, sabe? Do carro que amassa as ruas lá, aquilo lá não furaria o nosso bumbumzinho. Logo, é só a área da base vezes a altura. Mas vamos voltar para cá. As relações que importam, volume, tá? A área também, então a superfície da pirâmide seria a superfície lateral mais a superfície da base, não duas vezes, ou da base mais a lateral, isso não importa. Vamos lá então, ó. O que seria o meu apótema? O apótema da pirâmide nada mais é do que esse cara que vai daqui até o ponto médio de um dos lados, então seria isso aqui, ó. Tá? Opa, tá tortinho aqui. Tá? Daqui até aqui, ó, vê se a gente consegue entender. Esse cara é a altura da pirâmide, ó. Tá? Esse triângulo, sem esse risco feio que eu fiz sem querer aqui, esse triângulo retângulo, é exatamente o mesmo triângulo desse aqui, ó. Se eu pegar daqui, tá? E daqui até aqui, ó. Isso aqui é uma pirâmide regular de base quadrangular, tá? Então, nesse caso, ó, o que é esse cara daqui até aqui? É o apótema da base, tá? Esse cara é o apótema da base. Quem é esse cara daqui até aqui? Eu vou chamar esse cara de M e vou chamar esse cara aqui, ó, de O, tá? O que seria OM? É o apótema da base. No caso, um quadrado, né? O que é esse cara aqui? Ó, a minha altura, que é o meu OV. Tá? E esse cara é o meu apótema da pirâmide. Então aqui tem uma relação que sempre vai existir, que é a altura da pirâmide, o meu apótema da base, que eu vou chamar de APB, e o meu apótema da pirâmide, que eu vou chamar de APP. O que é isso? Pessoal, Teorema de Pitágoras. Tá bom? Preciso decorar? Não! Eu tenho que lembrar como se constrói uma pirâmide e o nomezinho das coisinhas que compõem a pirâmide. Aresta lateral, aresta da base, porque Pitágoras vai me ajudar pra caramba. Outra coisa, se ele der a diagonal desse quadrado da base, tá? Nota, a diagonal vai daqui, passa pelo centro e vai até aqui. Ou então daqui, passa pelo centro e vai aqui. Seria esse cara aqui, mais ou menos, ó. Tá? Esse cara aqui, ó, esse aqui. Ó, eu vou chamar esse aqui de D. Esse OD é metade da diagonal, beleza? Nota que aqui também existe, ó, vou fazer meio exagerado, existe outro triângulo retângulo entre a altura, um cateto, esse OD, metade da diagonal da base, e a hipotenusa desse triângulo sendo VD. Beleza? Então, de novo, ó, VD quadrado, que é a aresta lateral ao quadrado, é igual ao OD, que é metade da diagonal da base, ao quadrado, mais a altura ao quadrado. Então, relações são diversas, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam? Nomes. Vértice da pirâmide, ou só vértice. Vértice da base, tá? Arestas da base. Arestas laterais. Apótema da pirâmide, do vértice até o ponto médio dos lados. E apótema da base, como sempre foi, apótema de polígonos. E geralmente, problema que envolve pirâmide vai envolver o quê? Teorema de Pitágoras. Pode crer? Pode crer? Então é isso aí. Beijo do gordo.